Olá, eu sou a Thelma e hoje é dia de falar do Rei de Porcelana, série Netflix, Dorama, que veio de um quadrinho. Vou explicar melhor essa história daqui a pouquinho, porque antes eu queria convidá-los a se inscreverem aqui no canal, curtirem esse vídeo se vocês gostarem, me seguirem no Insta, tem conteúdos diferentes e tem newsletter, link na descrição do vídeo. O Rei de Porcelana ou The King's Affection, acho que esse é o nome em inglês desse dorama, K-drama. São esses dramas coreanos que tá cheio lá na Netflix e que eu acabei descobrindo. Para mim foi uma novidade o ano passado, quando eu assisti, quando eu venci o meu preconceito e assisti Round 6 e fiquei encantada pelas produções coreanas, que tem uma coisa muito legal, tem uma originalidade, tem uma quebra de clichês e tem investimento do governo coreano. Isso é interessante. A gente que gosta de criticar investimentos em cultura, pois é, a Coreia do Sul investe bastante e tem um retorno significativo. Tá aí Parasita, Round 6, Uma Advogada Extraordinária e uma lista infinita de K-dramas que são exportados para o mundo todo, incluindo o Brasil, e eu fui fisgada por esse estilo. Então vamos para o Rei de Porcelana. Quando eu terminei de assistir Uma Advogada Extraordinária, que vocês sabem, eu fiquei apaixonada, conheci a atriz, a Park Hyun-bin, mostro aqui pra vocês a carinha dela, a linda carinha dela, que além de bonita, é muito talentosa, capaz de fazer interpretações bem diversas em cada papel que ela recebe, pelo menos até onde eu pude conhecê-la. Então, assistindo Uma Advogada Extraordinária e me apaixonando pela história e por ela, tive que procurar uma outra série, porque, até onde eu sei, Uma Advogada Extraordinária era previsto uma única temporada, mas isso foi revisto, tamanho sucesso da série. Mas como eles não estavam preparados, o elenco todo já comprometido em outros trabalhos, eles tiveram que adiar um pouco o lançamento da segunda para ter tempo de filmá-la, né? Só por isso, tipo isso, né? E a Park Hyun-bin tinha, antes de fazer Advogada Extraordinária, se comprometido e feito essa série chamada O Rei de Porcelana. Ela é de 2021, foi transformada de um quadrinho, um menuá. Ó, meu coreano é maravilhoso. Então, os quadrinhos da Coreia do Sul são chamados menuá e eles também podem ser convertidos a webtoon. O que é isso? Eles podem ser vistos online. E essa história, The King's Affection, começou num quadrinho que foi para a web e pode ser acompanhado online. E aí, dessa história, fez-se a série em 20 episódios que tá na Netflix. 20 episódios, acho que é o meu primeiro comentário, não precisava ter tantos, na minha opinião. Eu acho que é o único comentário que eu faria de, puxa, tivesse uns 12, 13, 14 episódios, estava de bom tamanho, até uns 10 rolava de repente, né? Mas optaram por fazer 20 episódios, beleza. Eu acho que também vale ressaltar que existe um certo desnível entre Uma Advogada Extraordinária e The King's Affection. Eles não estão, na minha opinião, no mesmo nível. São temáticas completamente diferentes, já que O Rei de Porcelana, uma série histórica, volta aí, sei lá, no passado, não sei quanto tempo, para uma dinastia. Então aqui eu já vou contar um pouquinho da história, então vai ter um pouco de spoilers pro primeiro episódio, tá, gente? Eu não vou
Vou ter que contar um pouquinho da história, então o primeiro episódio vai ficar meio manjado, mas você tem 19 outros episódios para se deliciar com toda a trama, não é significativo, é isso que eu quero dizer. Pois é, então a gente vai ter uma dinastia XPTO, séculos atrás, talvez, algo assim, na Coreia do Sul, onde era tido ali, naquele pequeno reinado, como se fosse um vilarejo na minha cabeça, mas ok, vai, um pequeno reinado, era tido como ser um presságio aí de má sorte você ter filhos gêmeos, né, que a rainha, a princesa, a consorte, o pessoal ali da corte, que vai gerar os herdeiros do trono, era de má sorte você ter gêmeos. E é claro que a princesa consorte, que está grávida, gerou gêmeos. E não foram gêmeos univitelíneos, idênticos, do mesmo sexo. Não. Eles são idênticos. Claro, para a história funcionar, eles têm que ser idênticos. Mas foi uma menina e um menino. E eles, assim que nascem, recebem, e aí eu não vou entrar muito nesses detalhes porque você vai descobrindo isso ao longo de toda a trama, porque tem todo um jogo de interesses nessa corte, né? Então existe o rei, a rainha, tem a princesa, o príncipe, e tem os avós paternos, maternos, e tem primos, então é uma galera que tá todo mundo de olho no trono. Essa que é a verdade, né? O trono é bem almejado por esse povo todo. E quando ela tem os gêmeos, putz, isso aí ainda mais com uma menina. A menina, então, e aí eu acho um ponto que me sensibilizou bastante na história. Ontem eu terminei de assistir, chorei, tô de olho inchado. Chorei pra caramba, porque assim, ela teve um final bem dramático. É um K-drama, né, gente? É dramático. Foi super dramático, quebrou um pouco o clichê que eu tava imaginando, quebrou, me surpreendeu. Eu fiquei meio que agora o que vai acontecer, porque você começa a assistir já pensando, já sei o que vai virar esse no final. Mas você não sabe exatamente o que vai virar no final. Então foi surpreendente e mexeu muito com essa questão ser mulher. Porque a menina foi pedir a cabeça do bebezinho. A menina tinha que ser morta, por descobrissem, né? Que a princesa tinha tido gêmeos e ainda por cima, um dos gêmeos era uma menina. Isso contaminaria, isso arruinaria a carreira do menino. Então, qual é a ordem recebida? E aí você não sabe exatamente quem tá dando essas ordens. É uma coisa que tem um pouco desse jogo ao longo da série, mas você vai logo descobrir quem tá mandando. Enfim. E eles mandam matar essa menina. E aí pegam o bebezinho e pedem para que mate, mas é claro, aí você já vai imaginar, para ter série, né? É claro que quem vai ser incumbido dessa tarefa vai dar um jeitinho de salvar a vida da menina. E é isso que acontece. Ela vai ser escondida longe do palácio. E todo mundo que viu o nascimento e soube que eram gêmeos foram todos mortos para acabar com aquela história. Beleza. E aí vão crescendo o príncipezinho, o príncipe herdeiro e essa menina, ela vira ela não tem nem nome direito, ela recebe um nome que é meio que para quem é órfão. E ela vai sendo criada e eles vão crescendo paralelamente e voltam a se encontrar, acho que quando eles têm uns 12 anos de idade, não sei exatamente. Porque quando um bate o olho no outro, eles são idênticos. Idênticos, e o menino logo saca essa possibilidade, ele que é príncipe, vive preso lá no palácio, muito cheio de regras, porque, claro, ser príncipe tem um preço a pagar, o príncipe Harry que o diga, né? Existe um preço a se pagar, e ele quer um pouco de liberdade. A hora que ele bate o olho nessa menina,
ele vê a oportunidade de trocar de lugar com ela. E ele vai fazendo isso para poder sair, para poder fazer o que ele quer fazer. E ao mesmo tempo a gente vai vendo a história da menina, que é uma fofa, uma gracinha. Aliás, a atriz é uma fofinha mesmo. E aí vai acontecendo, ela já encontra o amor da vida dela ali, com 12 anos, ele se apaixona e vai rolando toda essa história. Só que descobrem, né? Chega a cúpula aí desse reino, quem tá dando as ordens, descobrem que a menina não foi morta coisa nenhuma, não seguiram as ordens. E ela tava aí trocando com o príncipe. Na verdade, eu nem sei se eles sabem exatamente que tá havendo a troca. E aí, o cara realmente manda que mate a menina, agora. E é isso que vão fazer. Porém, é claro, para ter história, quem que eles mataram? Mataram na hora que eles estavam trocados. Então, quem sobrevive é a menina. E aí começa toda a história. Gente, foram spoilers? Sim, mas do primeiro episódio. Vocês já vão descobrir isso de cara. Aliás, se vocês lessem a sinopse, vocês já descobririam isso. Porque esse é o lance todo. E aí começa todo o desafio da menina, que é vivida pela Park Hyun-bin quando fica mais velha, de se passar por rei. Por príncipe e depois por rei. E aí toda essa loucurinha e todo o passado que ela tinha, o rapaz que gostava dela, é claro que ele volta pra trabalhar ali, servindo o rei. E aí vai, e aí tem esses primos dela, eles tem um tio muito canalha, e aí tem uma galera, esse palácio é cheio de gente. E aí vai rolando toda essa história, né? E aí é interessante para quem curte o quadrinho, já conhecia o Manhwa ou o Webtoon, é um pouco diferente a história. Alguns personagens se fundem, alguns trocam para conseguir dar o contraste que eles querem. E também o storytelling acaba sendo um pouquinho diferente. No quadrinho você vai ver a história tendo flashbacks, né? Passado e presente se mesclam para que a história vá sendo revelada aos poucos. Já na série, o que eu tô dizendo é contado cronologicamente. Então eles voltam lá no passado, mostram a troca, mostram a proposta de morte da bebezinha e aí vai indo. Então vai na ordem cronológica. Tem uns flashbacks em alguns momentos para explicar coisas que a gente não percebeu, mas a gente já sabe quase todas elas. Não tem muita diferença, mas se opta por fazer em ordem cronológica, mudando um pouco o que o quadrinho ofereceu. Além dessas trocas de personagens, assim, o apaixonadinho do rei... que era apaixonado pela menina, na verdade, que morre. Ele não era exatamente ele, era o guarda pessoal do rei que tinha esse papel, e eles acabam mudando isso e criando dois personagens distintos para que isso funcione melhor. E tem outras inversões na história, tem pequenos ajustes feitos a esse Manhwa, ou esse quadrinho sul-coreano, se é que você já conhecia a história ou acompanhava pela web, né? Pelo Webtoon. Eu gostei bastante. Então ontem eu chorei demais da conta. Porque assim, você começa a história, você fala assim, que roubada. Uma menina se passar por rei. Uma menina se passar por homem numa situação assim, como príncipe, como rei, que tem que ter herdeiros. Você começa a sacar todo tipo de roubada que vai rolar. Além, é claro, de drama do cara que ela gostava como menina, tá ali do lado dela, e aí vai. Então você já vai imaginando, mas claro, você nunca sabe como vai ser esse final. Como é que se resolve
essa situação toda, além de ter uma corte que tá todo mundo de olho no poder, todo mundo quer ser rei. Aí, melhor ainda, esse dá os ingredientes perfeitos para uma boa série. Então, como eu disse, pro meu gosto, tá, gente? A nota, acho que é um 7.8 no IMDb. Eu gostei mais de Uma Advogada Extraordinária. Eu acho que são temas diferentes, são séries completamente diferentes, né? Não tem nada a ver uma com a outra, a não ser a Park Hyun-bin atuando no papel principal nas duas. Tirando isso, elas são bem diferentes. E eu colocaria Uma Advogada Extraordinária em primeiro lugar. Eu amei essa série. Mas é uma série interessante para se assistir depois. Você que tá com saudade da Park Hyun-bin, quer matar a saudade da Advogada Extraordinária, é uma boa pedida. E o final, então, achei 20 capítulos um pouco demais. Eu reduziria isso, mas tem uma graça, é fofa, tem as lutas, tem os chapéus que eles usam, tem uma graça, tem um figurino engraçado, diferente, você se diverte, tem um certo humor, tem muita luta com espada, nossa, vai ter luta com espada assim lá longe. Eu cortaria, como eu disse, quase 50% disso, mas no último capítulo, tem uma dose de surpresa, tem uma dose de uma quebrinha de clichê ali interessante. Eu gostei bastante, eu chorei pra caramba, eu não conseguia parar de chorar depois, porque eu acho que é essa dor que acaba ali, é posto, né? Uma mulher não tem vez, ela não podia nem nascer gêmea do irmão príncipe dela. Isso é chocante. Na série, isso fica até compreensível, sei lá, é assim que a dinastia é e ponto. Uma mulher não pode fazer nada, só pode obedecer, ser usada, coisas do gênero. Então, mas isso nossa, pra mim foi muito doído. E ela convivendo com os algozes dela durante a vida toda, nesse disfarce que é tão difícil se passar por homem o tempo todo. E a Park Hyun-bin, ela tem um mérito fantástico, porque ela muda muito como rei. É engraçado. Claro, você vai falar, pô, mas é a cara da Park Hyun-bin, então é a cara de mulher. Você tem que ter uma certa licença poética, mas ela se comporta como homem. É interessante isso. E o final coloca essas questões de uma forma muito forte. O papel da mulher nessa sociedade fictícia. Eu só sei que eu chorei pra caramba. Acho que eu também tô meio manteiga derretida, né? A gente tá passando por um momento, sei lá, né, gente? Eu já venho chorando de ver as notícias na TV há um tempo. Então, talvez eu esteja meio banana mesmo, mas eu acho que é uma boa sugestão para você que ficou desamparado da Park Hyun-bin, da Advogada Extraordinária. Não é no mesmo nível, gente, é uma coisa histórica, outro papo, mas tem uma graça e tem umas lágrimas se você for banana como eu. Então eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo.